E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o hofode. E Abiatar trouxe o hofode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançará? E o Senhor lhe disse: perseguirão, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. E partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansado que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e trouxe a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água, e deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão e nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço: egípcio, sou servo de um homem amalequita, e o meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com impeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo a Zicrate. E disse-lhe Davi: podereis descendo guiar-me a essa tropa? E disseram: por Deus, me jura que me não matarás, e nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estava espalhado sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por toda aquela grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos, que montados sobre camelos fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levava-as diante do outro gado, e dizia: este é o despojo de Davi. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Possa se sentar. Vou orar mais uma vez. Inclina a sua cabeça. Soberano Deus, eterno Pai, de acordo com a oração do teu filho. Amém. E graças a Deus. Meus queridos irmãos, o tema dessa mensagem é: coragem, você não está sozinho na luta. A presença de Jesus é contigo. O contexto onde esse texto está inserido vai nos dizer que Davi chegou à cidade de Zicrate. E quando ele chegou com seus 600 homens, o que ele viu foi uma cidade sitiada de fogo, onde mulheres, filhos e filhas foram levados cativos. E perceba, meus queridos irmãos, que no versículo 4, então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a sua voz e choraram, até que nela não houve mais força para chorar. Diante daquela cidade destruída, diante da sua família desaparecida naquele lugar, a atitude naquele momento que Davi e seus homens tiveram foram chorar. Choraram até não haver mais nenhuma lágrima. Perceba, meus queridos irmãos, que diante daquela situação,
As duas mulheres de Davi também foram levadas cativas. Mas o povo que estava com Davi, o seu exército que estava sob submissão ao seu comando, queria apedrejar Davi, queria tirar a vida de Davi, diante daquela situação que eles estavam vivendo. E aqui nós aprendemos uma lição, meus amados. Nós não temos amigo na prosperidade. Os nossos amigos se revelam no momento da crise. É só no momento da crise que nós reconhecemos aqueles que estão do nosso lado. Infelizmente, meus amigos, aqueles homens que estavam com Davi, que muitas vezes foram para a linha de batalha para guerrear, nesse momento, esses mesmos homens queriam tirar a vida de Davi. Porque as pessoas, muitas vezes, pastor, buscam os caminhos mais fáceis de se resolver. Eles procuram pessoa para transferir responsabilidade. Assim como Davi errou, eles também estavam junto com Davi. Então todos erraram junto com o seu Senhor. Davi, naquele momento, meus amados irmãos, ele é um líder daquele exército. Mas perceba, diante de tudo aquilo que ele estava vivendo, a palavra do Senhor vai nos dizer que Davi buscou ânimo no Senhor. Olha o que a palavra vai nos dizer no versículo 6, a parte B. Davi se esforçou no Senhor. Ao meio da revista corrigida vai falar dessa forma. Davi se reanimou no Senhor. Ao meio da revista autorizada vai falar dessa forma. Fortaleceu no Senhor. A palavra do Senhor vai dizer na versão NVI: o Senhor lhe deu coragem. A nova tradução linguagem de hoje. E o que nós aprendemos aqui com Davi? Que em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas lutas, nós devemos estar na presença do Senhor. Os homens queriam apedrejar Davi, os seus próprios amigos queriam matar. Davi olhou para os quatro cantos e não via ninguém para animar ele diante daquela situação. E o que ele fez? Ele saiu do seu lugar e foi buscar a presença de Deus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua situação, mas eu quero lhe falar nessa noite: você está no lugar certo. Nessa noite Deus tem uma palavra, Deus tem uma resposta para o seu coração. A sua vida aqui não está sendo em vão. É nos momentos de crise que muitas vezes nós buscamos Jesus. E foi assim com Davi, e não é diferente conosco. Os momentos de crise na nossa vida, nos momentos de dificuldades que nós enfrentamos, é que nos movimenta nós estarmos na presença do Senhor. Essa que é a grande verdade. Quando tudo está bem, o que nós fazemos é olhar para frente. Mas quando nós estamos caídos, quando nós estamos em cima de uma cama, nós olhamos para cima, mediante a nossa situação. Eu quero chamar a sua atenção, meus queridos irmãos, independente do que nós vemos passar, que nós vemos passar com Jesus, pois só Ele tem ânimo para nos dar. Aquele povo estava desanimado, juntamente com Davi, mas Davi se lembrou que existe um Deus fiel, e ele buscou a presença de Deus naquele momento. Perceba, meus queridos irmãos, que da fraqueza tiraram força, e tornaram-se poderosos na batalha, e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Está escrito em Hebreus capítulo 11, no versículo 34. É nos momentos de fraqueza que Deus quer levantar o seu exército. É no momento de fraqueza que Deus quer levantar eu e você, para o nome dele ser glorificado. Porque nós entendemos as nossas limitações, nós sabemos aonde nós podemos chegar, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. A palavra do Senhor vai nos dizer também, meus queridos irmãos, que Davi não apenas consultou o Senhor naquele momento. Ele não apenas foi buscar um ânimo, mas ele foi buscar uma direção. Perceba que no versículo 7 e no versículo 8 a palavra do Senhor vai dizer assim: e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Abimeleque, trazei-me e peço-te aqui o orfado. E Abiatar trouxe o orfado a Davi. Então consultou a Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançará-te-ei? E o Senhor lhe disse: perseguirá,
porque de certo alcançarás e tudo libertarás. É nos momentos das nossas decisões, meus amados irmãos, que nós devemos buscar o Senhor. Muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas, mas aqui, além de se animar na presença do Senhor, Davi foi buscar uma direção de Deus. Que nós vemos ter esse princípio dentro do nosso coração. Nós entregamos a nossa vida para um Deus fiel. E assim como Davi buscou consultar Deus, buscou direção da parte de Deus, que nós nessa noite vamos buscar a direção de Deus. Porque a direção de Deus é melhor para a nossa vida do que a direção do homem. Nós devemos observar aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, através daqueles que Deus tem levantado nessa terra, para que nós venhamos tomar as decisões certas, para depois nós não se arrepender, porque muitos tomam decisões precipitadas e depois vai orar. Mas nessa noite eu quero falar para você, que nosso Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida, porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, pode ter certeza, Deus vai nos dar uma direção certa. Muitas vezes Deus vai falar aquilo que nós não queremos, mas o não de Deus, ainda que seja o não, é melhor do que o sim do diabo. Nós percebemos, meus amados, que Deus é fiel, e Deus vai falar aquilo que nós precisamos. E naquele momento, o que Davi estava precisando era de uma direção de Deus, e Deus deu a direção a Davi: persegue porque você vai alcançar. Deus está falando para você nessa noite, que o Deus que honrou Davi naquele momento, o Deus que respondeu a Davi, é o Deus que responde às nossas orações, é o Deus que está conosco, direcionando e entrando com a providência dele. Perceba, meus amigos, que no versículo 9 e no versículo 10, a palavra de Deus veio sobre a vida de Davi. Olha o que a palavra do Senhor nos diz nessa noite: partiu, pois, Davi, ele e 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, aonde os que ficaram atrás pararam, e seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, porque não puderam, de cansados que estavam a passar o ribeiro de Besor. Muitos, meus irmãos, vão ficar para trás, essa que é a verdade. Mas nessa noite, que nós venhamos perseverar diante da situação que nós estamos vivendo, que nós venhamos viver a palavra de Deus, porque se Deus mandar eu e você ir, fique despreocupado, porque Deus está no controle de tudo. Foi assim na vida de Davi, é assim na minha vida e é assim na sua vida. Perceba que em Lucas capítulo 5, versículo 5, a palavra do Senhor diz: e respondeu-lhe Simeão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Então perceba que naquele momento Simeão, ele trabalhou a noite toda, ele pescou a noite toda e não pegou um peixe sequer. Mas naquele momento Deus deu uma direção àquele homem, e reconhecendo que Deus é Senhor, Deus é amor, Ele é amor. Mas nós estamos vivendo uma teologia, pastor, onde as pessoas falam que Deus é amor, Deus perdoa tudo. E aonde fica o Senhor? A palavra do Senhor fala que Deus disciplina aquele que Ele ama. Se Deus corrigir eu e você, que nós vamos aceitar com bom agrado, porque a correção de Deus é perfeita para a nossa vida. Entenda, meus amados, que naquele momento Pedro observou, Pedro ouviu e colocou em prática a palavra do Senhor. Muitos de nosso meio estão ouvindo, mas não estão praticando. Não adianta, meus amados, nós ouvir e não praticar, porque aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Mas pode ter certeza, o impossível Deus fará. Eu não sei o motivo que você está aqui, mas diante da palavra que Deus está direcionando a minha vida e sua vida, pode ter certeza, Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar a resposta, e no momento certo o nome do Senhor vai ser glorificado. A palavra do Senhor vai nos dizer, meus amados,
que no versículo 11 ao versículo 16, Deus agiu com providência na vida de Davi. Davi não sabia para onde ele ia, porque na verdade ele sabia que o povo foi levado, pois Deus não permitiu que nenhum deles viesse a falecer ou morrer naquela cidade. Então o povo, pastor, foi levado cativo. O povo naquele momento foi levado como escravo, e Davi saiu em busca daquele povo que estava desaparecido. E Deus é o Deus da providência. Deus permitiu que diante da caminhada ele pudesse ter um encontro com um egípcio que servia um senhor dos amalequitas. E ali Davi desenvolve uma conversa com aquele homem. Davi dá o de comer, Davi dá de beber, Davi alimenta aquele homem, e o texto vai nos dizer que o espírito daquele homem retornou ao corpo daquele homem. E aquele homem, no diálogo que ele teve com Davi, ele fala: se o Senhor não me matar e nem me colocar nas mãos do meu Senhor, eu posso te guiar. E diante dessa providência de Deus, aquele homem vai guiar Davi. E perceba que diante da circunstância, nós não podemos, meus queridos, esquecer que Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Independente da nossa limitação, Deus vai agir com providência. Muitas vezes nós olhamos para nós, para a nossa incapacidade, mas quando nós olhamos para Deus, quando nós fitamos olhos para Deus, pode ter certeza que Deus vai nos dar resposta. Deus vai nos dar direção. Deus vai nos fortalecer em meio às dúvidas, porque eu sei que nós oramos, nós estamos na presença de Deus. Muitas vezes nós não vemos o agir de Deus na nossa família. Muitas vezes nós estamos aqui orando para que Deus venha transformar as nossas esposas, transformar os maridos, transformar os filhos, que Deus venha abrir uma porta de trabalho. Nós não vemos nada disso, mas eu quero lhe falar nessa noite que nós vemos olhar não por vista, mas por fé. Davi, ele não teve uma direção, ele não sabia onde é que estavam os amalequitas, mas perceba, Deus lhe deu com providência, porque Davi submeteu a palavra do Senhor. Ele não pensou em dois pensamentos. Dentro do coração de Davi, eu posso conjecturar que ele, dentro do seu profundo e dentro do seu íntimo, nasceu uma vontade: agora sim, eu vou partir para cima, independente do que eu estou vivendo, independente de quem está comigo, eu vou seguir adiante. O que eu e você tem que fazer, que nessa noite nós vamos se levantar para fazer, porque o impossível nós colocamos, meus amados, na mão do Senhor, mas aquilo que é possível, nós vamos se levantar, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. E ainda nessa noite, meus queridos irmãos, no versículo 17, a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: e feriu Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão os 400 mancebos, que montados sobre o camelo fugiram. Perceba, meus amigos e irmãos, que lutar decididamente com todas as suas forças. Davi, ele lutou, ele não pensou em outra coisa senão ser restituído daquilo que ele foi roubado. Que nessa noite nós vamos buscar força onde não está força, onde não tem força, que nós vamos lutar por aquilo que nós queremos. Muitas vezes nós queremos algo e dentro do nosso coração tem aquele sentimento de nós buscarmos aquilo que nós queremos, mas nós falamos com nossa boca que não queremos. O coração fala algo e a boca fala outra coisa. Mas eu quero falar para você que tanto o nosso coração e a nossa boca, os nossos esforços, a nossa mente vem estar alinhado à vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é perfeita, é agradável para mim e para você. Os pensamentos de Deus é melhor do que o meu e o seu pensamento.
Perceba, meus queridos irmãos, antes de nós nascer, Deus já projetou a minha vida e a sua vida. Se hoje nós estamos aqui, é porque Deus tem nos livrado, é porque Deus tem cuidado, é porque Deus tem nos direcionado. E se permite, nessa noite, se esforçar, se permite se encorajar por Deus e lute por aquilo que você tem de fazer. Porque, meus amados, do céu só cai chuva. Que nessa noite nós vamos tomar uma atitude em meio à circunstância que nós estamos vivendo, que nós vamos colocar na mão do Senhor, mas que nós não vamos ficar parados, que nós vamos lutar como Davi lutou. Davi viu a providência de Deus, Davi viu o agir de Deus na vida dele, e naquele momento ele guardou todas as suas forças para guerrear, para lutar pelo aquilo que ele queria. E o interessante é que no versículo 18 e no versículo 20 ele recuperou tudo aquilo que era possível recuperar. Não se conformou com menos e não se incomodou em algum tipo de zona de conforto. E eu tenho aqui uma palavra profética para te dizer. Vai buscar nessa noite aquilo que você tem perdido. Eu não sei quantos anos você tem no Evangelho, eu não sei qual é a sua idade, eu não sei quais são as suas frustrações, mas em meio àquilo que nós estamos vivendo, meus amados, que nós vamos se levantar, que nós vamos lutar, que nós vamos colocar na mão do Senhor, mas acima de tudo, que nós vamos recuperar o tempo perdido, para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Se levante, lute, busque aquilo que o seu coração deseja, persevere naquilo que você está fazendo. Não deixe que uma palavra negativa venha te paralisar. Não deixe que as pessoas que se levantam contra a sua vida venham dizer que você é incapaz, porque nós somos fiel. Nós servimos um Deus que está no controle de tudo. Assim como Deus prometeu, assim como Deus direcionou a vida de Davi e mandou que ele fosse buscar aquilo que ele tinha perdido, Deus manda lhe falar: busque o tempo perdido. Não olha para a sua capacidade, mas olha para Deus, porque maior do que está nessa terra é o Deus que nós servimos. O nosso Deus, meus queridos irmãos, é o Deus de providência, é o Deus que age na minha vida e na sua vida, é o Deus que age na nossa família, é o Deus que age na nossa vida financeira, é o Deus que dá direção em meio àquilo que nós estamos vivendo, é o Deus que diante das dificuldades que nós estamos enfrentando, Ele nos encoraja a prosseguir. E para concluir nessa noite, os mesmos que falavam em apredejar Davi no versículo 6, agora honravam no versículo 20, as tempestades, as adversidades que Deus nos permite passar, pode ser até a oportunidade disfarçada para Ele nos honrar, para Ele confirmar a nossa liderança. Certamente são oportunidades para adquirirmos grande experiência com o nosso Deus. Perceba, meus amados, que no versículo 6, os mesmos homens que queriam apredejar Davi, no versículo 20, são mesmos homens que honraram Davi, diante da providência de Deus na vida de Davi. Assim como foi com Davi, é conosco. Independente do que fala para você, que você não venha desmorecer, que você não venha olhar para trás, mas que você venha olhar somente para Deus, porque as tribulações, as dificuldades, as circunstâncias que nós estamos vivendo, não é para que nós venhamos ficar parados, mas é para que nós venhamos se movimentar. Deus vai na frente e nós vamos atrás, seguindo adiante, prosseguindo, e menos levante que Deus tem permitido na minha vida e na sua vida, mas o mesmo Deus que tem permitido experiência para nós no deserto, é o mesmo Deus que nos honra no deserto. Eu quero lhe falar nessa noite, que Deus vai honrar a nossa vida, o Deus vai nos honrar em meio às circunstâncias, e eu quero agradecer a rica oportunidade em nome de Jesus nessa noite.